Eu quero trazer hoje um tema para vocês que já há 2 semanas está crescendo em minha mente. Eu peço que coloquem para nós no telão. O tema se chama Como Vencer o Morro da Desistência. E esse morro eu conheci, esse morro nós subimos e eu só posso falar sobre ele porque ninguém desistiu. Senão, algum deles hoje ia dizer: ai pastor, e agora eu vou passar vergonha. Todos chegamos lá, quando nós fizemos a nossa subida, e já no domingo passado, no outro, foi que nós mostramos algumas fotos da nossa empleitada com os rapazes para chegar perto dos 2.000 metros acima do nível do mar. Aqui estávamos bem no início e você pode ver o ânimo no rosto de todos, a alegria. Se você ver a foto ainda pessoalmente, você vai enxergar ainda mais as caretas, falando: é nós, vamos lá, vamos subir. E aí alguns estavam ainda arrumando mochila, eu estava pegando água e estava esperando meu cunhado ainda para me despedir dele, e uma turma já não se segurava mais. Pastor, podemos ir, vamos fazer 2 grupos, tem um rádio transmissor aqui, nós vamos na frente, qualquer coisa a gente se fala, e quase não deu para segurar. Falei: então vai um grupo já na frente aí que a gente vai se falando. E foram subindo. Eu fiquei então com um grupo que dividimos em 3, se não me engano, foi um grupo que foi por último, começou a subida, mas logo no início começou essa mensagem. Desciam algumas pessoas por nós, já com outra cara do que a que nós estávamos subindo, né? Já mais cansados, depois da empleitada, e nós perguntamos: é longe aí o Morro Getúlio, que era o primeiro assim mais ou menos, onde daria uma visão, porque lá mais um pouquinho teria água para pegar. É muito longe. Primeiro você vai ter que passar o Morro da Desistência, daí vai vir o Getúlio. A gente se olhou: Morro da Desistência? É o nome que a gente dá para o primeiro morrinho aí, que vocês vão ver que o negócio o bicho pega. Começamos a subida do Morro da Desistência. Esse era o nosso alvo, isso nós tínhamos em mente, chegar lá em cima. Mas ela falou assim, foi uma mulher ainda: vocês vão passar pelo Morro da Desistência. E eu quero falar hoje sobre esse morro que representa, né, as primeiras dificuldades, dores e sofrimentos que serão necessários para chegar lá no alvo. Aqui nós temos poucas fotos, porque era tudo meio apertado, difícil de fotografar a nossa subida, para ver a dificuldade. Ainda fazendo fotos, feliz, depois o ânimo já para pegar a máquina fotográfica diminuindo um pouquinho, né? As forças já diminuíam, mas ali estava o nosso Morro da Desistência, que nós começamos a subida. Vocês podem ver o Saniel ali, que levava quase um bebedouro inteiro de água, sempre para cima, né? Homem com muita sede, estava com uns 4, 6 litros de água carregando. E ali começamos a perceber que o negócio não é só decidir subir. Acho que o mais fácil é se inscrever numa viagem dessa. O mais fácil é você falar: eu vou junto. Aí nós percebemos que para chegar lá não basta dar um nome para o pastor ou para a lista dos passageiros, dependia das pernas de cada um. E o Morro da Desistência, ele tinha como intuito já mostrar para cada um, falou: é assim e um pouco pior, ou vai ou fica aqui. Se você não aguenta, né, vai para o berço, volta. O Morro da Desistência. E logo quando começamos a subir, eu fiquei com isso em mente e falei: gente, é exatamente isso que acontece na nossa vida espiritual. Muitos dão um nome, muitos fazem ficha, muitos vêm para frente e falam: eu quero Jesus como meu Salvador, mas aí começa a chegar um morro da desistência, as primeiras dificuldades, aonde você percebe que não basta levantar a mão, não basta só dizer que vai, você precisa, no momento em que decidiu, estar consciente da dificuldade que você vai ter que enfrentar para chegar lá. É lógico que eu não vou ficar falando sobre esse morro. Eu gostaria de perguntar para vocês, eu escolhi um texto bíblico que nos relata algo parecido. Pergunto: vocês acham que o Filho de Deus, Jesus Cristo,
passou por um morro parecido? No início da sua caminhada, do seu ministério, será que Jesus passou por alguma dificuldade forte, aonde ele teve que mostrar já no início, olha aqui, ó, vai ser duro o negócio? Alguém lembra de algum episódio no início da vida de Cristo, onde isso aconteceu? A tentação de Jesus. E se nós lermos o texto, e nós vamos ler o texto, você vai ver muita semelhança, logo no início da trajetória de Jesus, perto de Jericó, segundo os historiadores, esse deve ter sido o Monte da Tentação, um lugar hoje visitado por turistas que sobem com o teleférico para lá, né? E Jesus foi levado para o deserto, diz a Bíblia, e uma região do deserto que caracteriza a visão que Jesus tinha durante a tentação, segundo os historiadores, tem sido esse lugar aqui, ao lado da cidade de Jericó. E o interessante é que hoje já tem construções, os franceses fizeram o início de umas construções há uns 200 anos atrás, e tem algumas coisas para se ver, mas o que nos interessa mesmo é o que aconteceu lá e as lições que nós tiramos desse monte da tentação. Antes, quero só dizer que, por incrível que pareça, Jesus foi conduzido a esse monte de tentação, sabe por quem? Pelo Espírito de Deus. E o Espírito conduziu Jesus para esse lugar de tentação, para que ele fosse então provado, testado, tentado pelo diabo. Hoje nós vamos pegar um texto quente da Bíblia, e eu peço que você coloque o cinto de segurança, e viaje comigo, através dessa tentação, que em muitos momentos você vai identificá-la na sua vida, e nós queremos aprender juntos, para não cair, assim como o nosso mestre também não caiu. O texto começa, Mateus 4, se você quiser pode abrir a sua Bíblia, sublinhar e anotar algumas coisas que nós vamos ver hoje. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e os serviram. E assim terminou o período de jejum e de tentação de Jesus. Muitas vezes, podemos imaginar que a nossa trajetória cristã é parecida com essa linha aqui. Eu vou me converter, aceito esse caminho, vou permanecer na igreja. Junto com um grupo, vamos fazer uma caminhada até o céu. Isso vai ser uma linha reta, comendo bolacha e chocolate, tomando refrigerante ou todinho, nós vamos chegar lá. E vai ser muito bonito e romântico ser cristão aqui nesse mundo. E ainda para recompensar, depois eu passo a eternidade com Deus no céu. Como vai ser legal? Tem macarronada no dia da festa da colheita. Tem uma série de coisas boas. E dessa forma eu vou chegar lá. Às vezes tem momentos na nossa vida onde realmente as coisas vão em uma linha reta. Mas a verdade é que a nossa trajetória cristã talvez seria mais parecida com essa linha aqui. Você vai largar e talvez já de início vai ter um morro para subir. Às vezes você vai descer lá embaixo no vale. Às vezes você vai ter que subir de novo e vai chegar num pico às vezes que você vai falar assim: nossa, esse culto foi demais. Deus falou comigo, eu já estou quase vendo os céus.
e vai sair extasiado, tocado pelo Espírito Santo. Mas aí vem a segunda-feira, e você percebe que tem que descer a montanha e trabalhar lá de novo. Deus, vão comigo agora, não me abandona. A vida não é só culto e glória a Deus, e sim glória a Deus e trabalho, glória a Deus e tarefas para fazer. E a nossa trajetória tem esses altos e baixos, os picos, as descidas e os vales profundos. Mas a Bíblia diz: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, pois tu estás com você? A tua vara e o teu cajado me consolam. A promessa que nós temos é que durante essa trajetória, Deus vai estar conosco. Agora, preste atenção. Tem alguém doidinho para te tirar desse caminho. Tem alguém que está pensando dia e noite: como eu vou desviar esse cara? Ele tentou com Jó, você pode ler a história. Ele tentou com Jesus. Não pense que ele não vai tentar com você e comigo. Ele vai fazer de tudo para que em meio a essa caminhada até a eternidade, ele consiga tirar você dos caminhos de Deus. E se você não quer cair na dele, eu convido você a prestar atenção nos pontos que nós vamos olhar, como ele agiu com Jesus, para que você não caia em nenhuma de suas ciladas. No Morro da Desistência, o inimigo vai fazer o quê? Eu quero começar mencionando algumas coisas. E logo a primeira que nós vemos aqui no texto, no versículo 3, é que ele vai questionar a sua natureza espiritual. Se você é o filho de Deus, o inimigo dá uma risada, uma gargalhada talvez em meio a essa frase. Ele diz assim, ó, se você é. Interessante que sabe o que aconteceu antes dessa tentação aqui na vida de Jesus? Foi o seu batismo. Você pode olhar na Bíblia, se você for olhar um pouquinho para trás, Jesus foi batizado por João Batista, um homem carismático, um homem bem radical. E aí Jesus toma a decisão do batismo, deixa um exemplo para todos nós. Vem como uma pomba o Espírito sobre Jesus, e ele ouve: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E logo depois desse momento onde Jesus ouve: eu sou o filho, o inimigo questiona a sua natureza espiritual. Pode ter acontecido com você, pode ter acontecido com qualquer um de nós. Quem lembra do seu dia do batismo? Levante a mão bem alto. É ou não é um dia maravilhoso? Obrigado. A igreja no final vem aqui e abraça. Ei, parabéns pela sua decisão. Os pais se emocionam com o filho que toma a decisão. E é um momento realmente de vamos dizer assim, um pico da montanha, onde nós sentimos o amor da igreja. E saímos do culto com aquela convicção: eu sou um filho de Deus. Mas aí pode ter certeza que depois veio realidade de vida. E você talvez ainda estava lutando contra alguns costumes antigos da sua vida velha. E aí pode chegar um inimigo e falar assim: você acha que você é filho de Deus? Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso com você. Sempre que você falhar, cometer alguma coisa, talvez aquele do seu trabalho, o seu amigo, pode chegar para você, você virou crente? Quem nunca ouviu isso? Você virou crente? Normalmente essa pergunta não é feita assim com elogio, né? Porque poderia ser falar: cara, você se converteu. É diferente. O inimigo vai vir diferente. Ele vai falar: você, filho de Deus? Cuidado, para não parar ali nesse primeiro questionamento do inimigo. Segundo, ele vai pedir milagres de você. Versículo 3, ele diz assim, ó: manda que essas pedras se transformem em pão. Você é um filho de Deus? Então eu quero ver. Vamos lá, prove. Faça um milagre que eu quero ver. E com certeza Jesus teve fome aqui nesse momento, mas ele vai chegar e vai falar assim: mostra que eu quero ver. E eu quero pedir em nome de Jesus que você não caia na tentação de ficar revoltado e falar assim: é mesmo, Deus, eu quero uma prova agora. Conhece aquela? Deus, se você existe, quero ver uma estrela cadente agora. Tá bom, daqui 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5.
Nada. Conhece? Quem não fez? Quem não fez algum teste com Deus? Deus, se o Senhor existe, então eu quero ver isso essa semana. O inimigo vai pedir milagres, mas lembre que é o inimigo que está pedindo milagres, não é Deus. Não fique exigindo no morro da tentação, da desistência, não fique exigindo que Deus prove de novo que Ele está ali com você. 3, olha o que Ele vai fazer. Ele vai tentar colocar você contra Deus. Vai, pode ter certeza. Jesus tinha respondido com a palavra, ele falou, não só de pão viverá o homem, não vou fazer essas pedras tornar pão não. E aí ele falou, você quer trabalhar com a palavra de Deus? Então eu vou te citar o Salmo 91, versículo 11, é o que o inimigo fez. Ele usa a Bíblia para colocar o cara contra Deus, qualquer um de nós. Ele tentou colocar Jesus dessa maneira, falou, olha só, atira-te aí para baixo, está escrito lá que os seus anjos Ele ordenará que te guardem. Então, quero ver, não deixa cair nessa onda de começar a questionar aquilo que a palavra de Deus disse. Na verdade o Salmo 91 era um outro contexto. Não tudo que está na Bíblia, em todo lugar, serve para você todo dia. Preste atenção, nem tudo que está na Bíblia serve para você todo dia. Você pode abrir lá, falar, Deus me mostra a palavra para hoje, e vai dizer lá que Judas se enforcou. Não siga. O diabo vai tirar coisa do contexto e vai falar assim, não, eu quero ver isso aqui, ó. O Salmo 91 é um salmo muito lindo, que quer dizer que Deus vai nos proteger e nos consolar, mas ele não serve para nós provocarmos uma situação onde Deus tem que nos livrar. Vou passar no sinal vermelho, que Deus agora quero ver. Não faça. E aqui o inimigo vai tentar de todas as maneiras colocar você contra Deus. Ele vai fazer promessas. Preste atenção nisso aqui. Ele promete para Jesus. Ele mostra os reinos. Ele mostra muitas coisas. Diz assim, eu vou te dar tudo isso aqui. Eu vou te dar. Ele começa a fazer promessas de coisas tentadoras aos nossos olhos. E Jesus não cai nessa de seguir qualquer oferta, qualquer propaganda. E talvez vai vir na sua vida também momentos de tentação. Você sabe por que tentação se chama tentação? Porque é tentador. Porque é atraente. Não porque você olha assim e fala, não, isso aqui não, tá não. Não foi uma tentação. Tentação é aquilo que você vai olhar e vai te atrair, e você vai ter vontade, você vai ter o desejo de pegar, e o inimigo vai oferecer. Ele vai trazer coisas diante dos seus olhos, e por isso eu digo, cuide com tudo que lhe parece atraente. Porque olha só, depois nós vamos ver que o inimigo faz algo aqui bem interessante. Junto de suas promessas, ele vai pedir algo em troca de você. Ele vai pedir algo em troca, ele vai te oferecer, mas ele vai pedir em troca. Se prostrado me adorares, eu vou te dar. Eu gosto dessa imagem aqui. Dá medo um pouquinho? Se vê uma cobra de verdade, aí o negócio, aí o bicho pega. A gente corre normalmente da cobra, né? Mas o inimigo vem às vezes de uma forma que a gente não percebe. Eu gosto dessa imagem aqui, porque ela demonstra uma coisa. Quando a gente vê o pecado, nessa forma funciona sempre. Você vê o pecado, você acha que vai pegar só o pecado, só aquilo que o diabo está oferecendo. E a ilusão é de que nós vamos ter um contato somente com a maçã. Mas o que está acontecendo por trás? A partir do momento que você pega uma oferta do diabo, você está se comprometendo com o ofertador, aquele que te mostrou. E pode ver que por trás a cobra está pegando sua mão. Deixa eu me explicar de uma outra maneira. Quando você faz uma compra parcelada, você não tem dinheiro, mas você vê uma televisão de 42 polegadas. Fala, essa é minha. E o vendedor é muito bom, talentoso, ele faz com que você leve. Mas aí você não consegue pagar. Você pensa que seu problema é com o televisor, mas a sua dívida é com o dono da loja. Vai falar, você pegou e você está com o teu nome sujo aqui comigo. Quando você pega o pecado, você está se comprometendo com o dono do pecado, que é o inimigo.
Você está se prostrando e entregando parte de sua vida a Ele. É lógico que Ele não vai mostrar dessa maneira, mas é assim que Ele vai fazer. Ele vai mostrar a oferta. E você vai pegar e parte de sua vida, Ele vai querer. Ele vai querer pôr a mão no teu coração. Ele vai querer pôr a mão nos seus filhos. Ele vai querer colocar a mão em toda a sua vida. Porque Ele quer que você o adore, que você tenha um vínculo com Ele, e o pecado é o vínculo com o inimigo, a não ser que Jesus perdoe e coloque uma nova chance diante de nossa vida. Como agir no morro da desistência? O que devemos fazer? O que aprendemos aqui com Jesus? E eu quero trazer ainda 5 pontos, para que fiquem firmes em nossa memória, de como o nosso mestre agiu e como nós também devemos agir. Não se distraia com provocações. Quando você que está na caminhada com Cristo, muitas vezes vão vir provocações, falar, olha, deixa disso, ou isso não dá com nada, ser cristão, ou vem aqui, vamos fazer tal coisa. Você vai ter provocações ao longo da tua vida, mas eu gostaria de que você não se distraísse. Versículo 4, Jesus respondeu, ao inimigo assim, não só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus não se distraiu com as provocações do inimigo. Ele não entrou numa rivalidade. Olha, eu como ser humano, Isaí, se o diabo tivesse falado assim, transforma essas pedras em pão. Eu, humano, sem o Espírito Santo, sabe o que eu teria dito? Vou te mostrar que meu Deus vai fazer o melhor pãozinho dessa pedra aqui que você já viu. E vou comer na tua frente. E você vai cheirar esse pãozinho, você vai ver que meu Deus é poderoso. Vou fazer, vamos lá, Deus. E Deus teria o poder para transformar aquelas pedras em pão? Teria ou não teria? Lógico. Mas Jesus não entra na rivalidade com o diabo. Naquele espírito de competição, vou te provar, não vou te provar. Jesus não tinha que provar nada para o inimigo. Jesus não entra nesse debate de provocações. Quando te criticarem, se por você ser cristão, ei, fecha os ouvidos. Siga a tua vida e ore por aquele lá que estiver te provocando. Não dê atenção às críticas da boca inimiga, dê atenção às palavras que procedem da boca de Deus. Foi o que Jesus fez. Ele não ficou ali na provocação. Ele falou não só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, da boca do meu Pai. Segundo, não obedeça às vontades do seu corpo. Eu gosto dessa imagem aqui, do russo Ivan Kramskoy, 1872. Ele pintou Jesus aqui depois dos 40 dias. Jesus teve fome. 40 dias, meu irmão, 40 dias de jejum é bastante coisa. Jesus teve fome, teve muita fome. Mas sabe o que o jejum nos faz? Se você não conhece talvez muita coisa sobre o jejum, deixa eu só explicar rapidinho. A prática do jejum, além de gerar uma concentração espiritual maior, ela ensina e nos treina para não obedecermos a todas as vontades do nosso corpo. O jejum nos capacita a dominar o nosso corpo e não deixar que o nosso corpo nos domine. Se você obedecer toda vez que o seu corpo pedir para você ir à geladeira, vai ter consequências, é ou não é? Se você obedecer toda vez que você começar a fazer um exercício físico e teu corpo falar não dá mais, e você se render a ele, vai ter consequências. Teu corpo vai ter desejos, nós somos seres sexuais, e teu corpo vai ter desejos de praticar de uma forma ilícita. Se você não souber dominar o seu corpo, vai ter consequências. Jesus estava treinando a si mesmo nesse momento para a sua missão. Ele não iria sujeitar a sua vida espiritual ao seu corpo, porque quando chegou lá no final, ele sofreu muito para pagar pelos seus e pelos meus pecados. Portanto, não ceda à vontade do seu corpo sempre que você tiver vontade. Pergunte para os meninos, quantas vezes o nosso corpo não falou durante essa subida, não dá mais. Quantas vezes a gente subindo lá, não sentiu assim, falou, acho que eu não aguento. Quantas vezes você não estava no sofá às 7 horas da tarde, no domingo, quando a esposa fala assim, vamos para a igreja,
E o corpo fala, não dá. Não, sem chance. Amanhã você tem que trabalhar, você vai morrer se você tentar ir agora para o culto. O corpo vai dizer que não, mas não sujeite a sua vida espiritual ao seu corpo, fazendo-lhe sempre todas as suas vontades. Terceiro, não teste a Deus. Jesus falou isso bem claro. Não ponha o Senhor seu Deus à prova. Você vai estar passando momentos difíceis talvez de sua vida, e talvez não vai entender muitas coisas que Deus faz. Não queira ser o professor. Desde a criação do universo, Ele é o Criador e nós somos criatura. Ele é o que fez as coisas e nós somos criaturas dele. Nós somos o vaso e Ele é o oleiro. E muitas vezes nós queremos ensinar, Deus, agora eu quero ver. O diabo disse assim, ó, pula daqui para baixo. Quero ver se Deus vai te pegar. Não coloque Deus à prova. Jesus responde isso aí, não coloque Deus à prova. Não queira ser você o professor de Deus. Não queira ser você aquele que dita as regras para o homem lá em cima, dizendo, Deus, agora eu quero dessa maneira. Existe muito no meio cristão hoje, recursos na medicina que são oferecidos a cristãos, e eu vejo cristãos falando assim, não vou tomar remédio, só Deus vai me curar. Não coloca Deus à prova. Faça a sua parte, não pule do precipício. Faça você a sua parte e no que for necessário, Deus pode fazer milagres sim em nossas vidas. Mas faça a sua parte. Não pule, colocando Deus à prova, quero ver se você vai me pegar. 4. Afaste mensagens inimigas. Lá no final, Jesus já cansado daquela tentação de Satanás, Jesus sempre respondendo focado naquilo que ele tinha em mente. Mas chegou um ponto onde Jesus chegou para Satanás e disse, ei, retira-te, Satanás. Pare agora com isso, sai fora, eu vou seguir o meu caminho. Muitas vezes na vida você vai ter que dizer para algumas pessoas, agora chega, me deixa ser cristão sossegado. Essa imagem aqui mostra Jesus falando isso, mas é num outro texto, Mateus 16, 21 a 27. Vocês sabem para quem que Jesus falou a mesma coisa? Afaste-se de mim, Satanás. Sabe quem é esse homem aí? É Pedro. Não é o diabo não. Pedro, discípulo de Jesus, bem próximo dele, não estava possuído por espírito do mal, mas trouxe uma mensagem diabólica para Jesus. Se você for ler esse texto, Jesus estava contando para os discípulos o seguinte, ele falou, olha, eu vou ter que morrer, é necessário para que se cumpram as escrituras, que eu morra. E aí Pedro chama Jesus para o canto, fala assim, Jesus, ei, você morrer, fica tranquilo, isso aí não vai acontecer. E Jesus tinha uma missão, que era morrer por você e por mim. Pedro queria tirar ele desse caminho. E Jesus fala assim, ei, agora chega, afaste-se de mim, essa mensagem não é boa. Sabia que às vezes a mensagem de desânimo na sua vida pode vir de alguém bem próximo, sem que essa pessoa esteja possessa. Às vezes pode ser que o maridão ou a esposa está naqueles dias e comece a falar coisas que te puxam lá para baixo, que você fala, eu acho que eu vou abandonar mesmo esse negócio de fé. Acho que eu vou abandonar, acho que não vai dar mesmo nada certo. Às vezes nós temos que falar o seguinte, aí agora chega. Deixa eu contar uma para vocês. Minha esposa. Agora vocês estão atentos, né? Eu estava esses tempos atrás, uns dias de desânimo. Rapaz, preocupado. 2 dias. E aquela cara para baixo, e as preocupações, e acho que isso não vai dar certo, papapá. Minha esposa, eu estava assim na cozinha, com as 2 portas, as 2 mãos nas portas, cabeça baixa. Minha esposa chegou na minha frente. Rapaz, incorporou ali o Espírito Santo. Olhou no meu olho. Diz aí, agora chega. Chega. Estou aqui. Não aguento mais. Rapaz, engoli seco. Falei, foi de Deus.
curou no outro dia, eu estava bonzinho. Vocês não imaginam, eu falei para ela. Falei, esposa, precisou. Eu estava olhando rumo abaixo. Ninguém estava possesso. Mas as mensagens que estavam entrando em minha mente eram de olhar para baixo. E minha esposa deu um basta lá em casa. E o dia seguinte foi uma maravilha lá em casa, sem falar detalhes. Às vezes, alguém em casa vai ter que falar, meu bem, chega, filho, que negócio é esse? Ninguém me ama, ninguém me gosta, eu ser cristão é ruim. Filho, olha aqui, cabeça para cima. Deus está conosco, nós vamos seguir em frente. Pare com isso. Afaste-se de mim. Que bom que minha esposa não falou essa frase. Não fale, tá? Não fale assim ao pé da letra. Você vai até pensar na hora, falar, agora é ele ali, né? Mas não fala assim, né? Que bom que ela não falou, afaste-se de mim. Aí eu ia ter entrado na briga. Ela foi muito sábia. Mas afastou aquele mal que estava ali naquele momento. Tomando conta, às vezes, de toda a casa. Quinto, tenha seu alvo em mente sempre. Jesus responde o inimigo assim, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Interessante que Jesus, em meio a todo aquele morro da tentação, da desistência, não perdeu o seu foco, e falou assim, eu vou seguir firme, vou cultuar somente a Deus. Só Ele, só meu Pai, só a Ele eu vou voltar os meus pensamentos, a minha adoração, a minha força e a minha alma. Quando você estiver passando em momentos de dificuldade, eu gostaria de que você mantesse o seu foco sempre firme. E hoje, eu estou pregando sobre isso, para que o nosso foco fique ainda mais claro em nossa mente. Eu vou convidar o Lucas, vai vir aqui para frente, eu vou ler alguns textos bíblicos para vocês. E eu desejo que ele vai estar tocando uma música de fundo, e eu gostaria de que você prestasse atenção nesses textos, e colocasse a sua alma perante o Senhor, pedindo que Ele lhe ajude a permanecer fiel e firme em seus caminhos, para que a sua atitude diante do morro da desistência seja uma atitude de salvação. Filipenses capítulo 3, versículo 13 a 14. Paulo escreve assim, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Hebreus 12:1, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Apocalipse 2:10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Agora eu quero deixar a minha oração final. Hoje, eu quero lhe inspirar a permanecer fiel. Quero orar para que você supere todos os morros da desistência que podem aparecer em sua vida, sem entregar-se às tentações, nem se iludir com qualquer oferta do inimigo. Hoje, se você reconhece que estava fazendo o caminho contrário, tem afrouxado os joelhos e se inclinado perante o que não devia, coloque os seus pés no trilho da salvação, e não deixe que o morro da desistência, que ele seja o último estágio de sua vida espiritual. Coloque Deus como alvo novamente. Feche seus olhos. Eu quero orar hoje por você, porque eu sei que o morro da desistência é uma realidade para todos nós em algum momento. Eu espero que você não esteja passando um hoje, mas se estiver ou se passar, eu quero pedir que
Deus te dê força para você nunca desistir até chegar na salvação. O Espírito de Deus sabe quem está ouvindo essa mensagem. Ele sabe o que você está passando. Talvez você esteja no fundo de sua alma hoje clamando: pastor, é bem isso que eu preciso. Eu preciso aprender a permanecer fiel e não a ceder às vontades do inimigo. Se é isso que você gostaria de dizer para Deus hoje, se você gostaria de orar, pedindo que Deus te colocasse de volta nos trilhos da salvação, eu quero orar por você. Peço que do seu lugar você faça um sinal com a mão e diga: ore por mim, pastor. Só levante sua mão e abaixe novamente. Amém. 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 Deus está vendo. Deus conhece o que você está passando e Ele está aqui nesse momento para lhe fortalecer. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pelo exemplo que temos em Jesus Cristo, que venceu todas as artimanhas do inimigo. Mas Deus, muitas vezes somos fracos e talvez muitos de nós caímos. Mas eu te peço que hoje a tua mão vinda do céu, do bom pastor, se estenda sobre cada um que aqui em seu coração ergue a sua mão e pede: Deus, me dê uma nova chance. Que a sua mão venha sobre essas pessoas, levante-os e coloque novamente no trilho da salvação. Senhor, e aqueles que talvez passarem nos próximos dias por momentos de morro, de desistência, que o teu Espírito fortaleça, para que joelho nenhum se dobre diante do mal, mas permaneça firme, trilhando até chegar à salvação. Capacita-nos, fortaleça-nos, e que o teu Espírito Santo nos acompanhe durante essa semana, durante toda a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu gostaria de oferecer, se alguém no final gostaria de uma oração, gostaria de conversar, nós pastores vamos estar aqui para isso. Mas para terminar ainda esse culto, eu convidei os jovens, e jovens passam por muitos morros na vida. Convidei eles para cantar uma música comigo, com a igreja, que nos incentiva a permanecer olhando para o alvo. Convido os jovens a chegar aqui para frente, nós vamos cantar mais essa música juntos. Vocês vão ouvir os jovens cantarem, e no final vocês vão cantar só o coro com a gente, para a gente terminar. Meu alvo é Cristo. Deixe Deus falar ao seu coração também durante essa música.
Gostaria de você tentar sentar junto. Vou avançar, vou crescer. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me perder. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me perder. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Só as vozes. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vamos. Amém. Esse alvo fique firme em sua mente, que você não se desvie jamais dele. Que a graça e a paz do Senhor sejam com todos vocês. Uma boa semana.